Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Noite de quinta-feira é noite de conversar com o vovô Magalhães Júnior, que na estreia da temporada 2022, na quinta-feira passada, trouxe, né, os vovôs da televisão. E aí ele agora falou assim, hoje eu vou falar sobre as netas da televisão. Eu falei, não, Maga, netas não, né? Tudo bem, Maga? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. Qual é o problema de falar sobre as netas? Não, né? Nada, mas é que vamos dar um intervalo. Vamos dar um intervalinho só. Não, é brincadeira, gente. Tem outro tema aqui que eu só vou revelar depois da nossa vinheta. O Maga, tem gente que assiste ao Quem Te Viu, Quem TV, e você fica contando, né, do Maga telespectador, que lembra de tudo, e as pessoas falam, esse cara nunca foi na escola, então, nunca estudou nada. E não é, gente. O Magalhães Júnior, ele é formado, né, em física, química, deu aula, foi professor, né? E dá para usar isso até nessas nossas conversas, né, Maga? Na verdade, é formação em química. A matéria que eu dava aula, uma das matérias era físico-química. Então, muita gente fala, você é formado em física também? Não. Não, física, a matéria é outra coisa. Certo. Mas eu dei aula durante bastante tempo, né, de química orgânica, química inorgânica, físico-química principalmente, e foi daí que surgiu a ideia do programa de hoje. Eu imaginava que nunca isso ia ter liga uma coisa com a outra, e tem. Olha, eu lembrei de uma frase de Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna, e essa frase dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E na TV brasileira, que é o nosso enfoque, acontece algo que lembra parte dessa frase. Criação existe, mas muitas vezes ela tem traços, em maior ou menor escala, da transformação de algo que já foi criado anteriormente. Então a nossa manchete hoje vai ser: na televisão nada se cria, tudo se copia, é isso? Não é assim, né, Marcelo? Porque, embora isso também seja, em parte, uma verdade, a ideia hoje é da gente apresentar programas, personagens, que, ainda que distantes um do outro, estiveram ou estão ligados a um mesmo conceito, às vezes sem que tenha havido cópia. Existem vários exemplos, como eu falei, de programas, personagens, então eu separei 5 deles para apresentar. Tem alguma coisa na parte de jornalismo televisivo para a gente começar? Tem, claro. Né? Começar por um programa que está no ar ainda hoje, o Globo Repórter. Quem não se lembra, né, do Globo Repórter, apresentado pelo Sérgio Chapelain, né, um grande Chapelain, marcou época apresentando o Globo Repórter, Glória Maria, que apresenta ainda hoje, Sandra Annenberg, né, também apresentadora do Globo Repórter. Programa que viaja pelo Brasil e pelo mundo, né? Da mesma forma, Marcelo, como nos anos 90, de 1995 a 1999, a Regina Casé apresentou um programa chamado Brasil Legal. Mas esses 2 programas que eu acabei de citar não são os únicos. Antes deles, teve programa com quase a mesma característica. Um deles foi Amaral Neto, o Repórter. Esse era o nome do programa mesmo. Programa apresentado por Fidelis dos Santos Amaral Neto, que era
um grande repórter do Rio de Janeiro. Ele começou esse programa especificamente, Amaral Neto, o repórter, na TV Tupi do Rio de Janeiro, em 1968. No mesmo ano, ele passou para a TV Globo com o mesmo nome, Amaral Neto, o repórter, e ficou na Globo de 1968 a 1983. Eu vou pedir licença aqui para deixar a parte ideológica de lado, porque o Amaral Neto, ele, além de jornalista e repórter, ele foi também político. Então, ele tinha um viés, né, que não vem o caso agora. Mas, lembrando que no programa dele, ele viajou pelo Brasil todo. Ele foi de norte a sul, de leste a oeste, e procurando apresentar as maiores curiosidades que pudesse acontecer a respeito do nosso país. Marcelo, foi tão importante esse programa na época que ele lançou uma revista com o nome Amaral Neto, o repórter. Tinha que ser Amaral Neto, a revista, né? Devia ser Amaral Neto, a revista. Meu amigo, seu amigo, Moacir Franco, brincava muito com isso nos seus programas. Eu lembro que, independentemente do personagem, Moacir muitas vezes falava assim: você conhece tal lugar? Grande obra da natureza. Foi Amaral Neto que fez. Era uma piada que ele sempre fazia, né? Mas o Amaral Neto marcou época. E não se pode dizer que o Globo Repórter tenha sido uma cópia do Amaral Neto, o repórter. E em seus programas, o Amaral Neto mostrou o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E algumas vezes tinha um perrengue que acontecia ou durante viagem ou durante gravação, e ele não tinha o menor problema, ele colocava aquilo no ar como a vez que houve um acidente com o seu avião, né? Quando estava aterrissando, o avião, quando estava aterrissando, perdeu parte da asa, né? E ele aproveitou para colocar isso no ar para fazer parte da sua matéria. E agora, aquilo que acontece na Amazônia, como em qualquer lugar. Vocês estavam vendo a nossa aterrissagem aqui em Jacareacanga, perfeita, limpo, tranquilo, quando houve um tranco na câmera. Partiu a roda da esquerda, nós vamos ver agora. Descemos, olhem aqui. Foi um tranco, o Xuxo quase que enfiou a câmera na cara, mas graças a Deus saiu tudo bem. Você viu, o avião torceu todo e nós tivemos aqui o problema do... O que vocês viram lá já? O que vocês viram lá? Nada ainda, estamos... Em Jacareacanga, a roda entrou por dentro. A roda entrou por dentro do motor, Nós lá atrás sentimos o tranco, o Xuxo estava com a câmera na cara, eu tomei o susto que ele veio em cima de mim. Maga, você lembrou do Brasil Legal, um programa que eu adorava, da Regina Casé, justamente por mostrar o Brasil de um jeito diferente. Eu queria fazer um registro que não chega a ser um programa, mas só um registro mesmo do quadro Me Leva ao Brasil, do Maurício Cubruzzo, né, que era exibido dentro do Fantástico, que, assim, se eu tivesse que escolher uma coisa para fazer na vida que eu não fiz, era aquele quadro. Porque os personagens maravilhosos, o texto do Maurício espetacular, né? Eu ficava vendo o Fantástico para ver o Maurício Cubruzzo, um cara espetacular, que eu conheci recentemente, né? Eu tive, um pouquinho antes da pandemia, eu conheci o Maurício Cubruzzo, que eu não conhecia, fiquei muito feliz. Ele e a mulher dele, a Bia Goulart. Agora, continuando no assunto, você falou do Amaral Neto, que eu também assistia bastante, Globo Repórter, um programa que, pela quantidade de anos que está no ar, sem dúvida é um grande sucesso. Agora, voltando lá atrás, no tempo da televisão à manivela, né, que você gosta de mostrar, aquela coisa ainda preta e branca, não tinha nada semelhante a esses programas mais lá atrás? Bom, vamos aplicar a lei de Lavoisier, né? Mostrando que as coisas se transformam. Tudo isso que nós acabamos de ver nada mais ou nada mais foi do que transformação de um programa
não é cópia, é transformação, de um programa de 1963, chamado A Grande Jornada. A Grande Jornada foi um programa apresentado e produzido pelo jornalista Carlos Gaspar, que foi o mesmo jornalista que criou o programa Esta é Sua Vida. E era muito interessante, eu curtia muito, tinha 10 anos, mas eu gostava de ver. Ele não era como o Amaral Neto, que era repórter, mas ele apresentava vários programas, vários documentários filmados ainda pelo país, e ele fazia a narração daquele documentário. Tem uma foto de uma grade horária que apresenta o programa A Grande Jornada, que naquele programa seria apresentado o Trem da Selva, que é aquela famosa estrada de ferro Madeira-Mamoré. E eu lembro que eu assisti esse programa porque falava de trem, né? E eu sou de família de ferroviário, apaixonado por trem. Para você ter uma ideia, Marcelo, A Grande Jornada ficou 2 anos no ar, 1963 e 64. Em 1965, o Carlos Gaspar apresentou Coisas Nossas. Depois, em 67, um programa chamado Gente da Terra da Gente. E em 1970, já na TV Cultura, um programa chamado Brasil, Esse Desconhecido. Então você vê como existe uma transformação de programas na televisão brasileira, aí sendo aplicada a lei de Lavoisier. Aí você falou do Esta é a Sua Vida, é só lembrar do Arquivo Confidencial, né? Então, isso aí dá pano para manga. Vamos sair então do jornalismo agora, vamos para o esporte, né? O esporte também deve ter muito programa. Vamos eleger alguma coisa para mostrar essa questão de criação e transformação. Eu lembrei que na primeira metade da década de 1980, Luciano do Vale levou para a TV Bandeirantes um programa dominical chamado Show do Esporte, que está sendo, havendo, vamos dizer assim, um remake agora, né? Mas o Show do Esporte ele tinha uma longa duração, ele começava 10 horas da manhã e ia até às 20 horas, né? E ele promoveu, além, claro, daqueles esporte mais tradicional, futebol, ele promoveu... Indy. Oi? Fórmula Indy, vôlei, Fórmula Indy. Era muito, ele promoveu várias modalidades esportivas, como, por exemplo, o vôlei, que quase não era transmitido, o hóquei sobre patins, o futebol masters, sim, né? Sim. O basquete americano, que hoje qualquer emissora, não digo, mas qualquer pessoa pode acompanhar a NBA. Eu aprendi a ver a NBA ali no Show do Esporte. E também modalidades individuais, como, por exemplo, o boxe, né, que foi quando surgiu o Maguila, e a sinuca. Quer dizer, ninguém, em sã consciência, transmitiria uma partida de sinuca. Mas, no Brasil, um dos maiores nomes da sinuca, se não o maior deles, foi Rui Chapéu. E eram transmitidas partidas de sinuca envolvendo o Rui Chapéu, que se chamava José Rui de Matos Amorim. Ele faleceu há pouco tempo, faleceu no ano de 2020, né? E o Show do Esporte promoveu, inclusive, encontros internacionais de jogadores brasileiros, como Rui Chapéu e Roberto Carlos, e nomes internacionais, como o ex-campeão mundial Steve Davis e o campeão americano Tony Mill. Uma coisa... Nossa, eu me lembro muito, eu curtia muito assistir essas partidas de sinuca ali no Show do Esporte. Mas pensar que isso foi a única vez, não. Porque eu acabei descobrindo, através
de pesquisa, e muito sem querer, que a TV Excelsior, em 1963, apresentou alguns programas com base em partidas de bilhar masculino e feminino, apresentando o campeão mundial de bilhar, Pedro Leopoldo Carreira, e a jogadora de bilhar Conceição Guimarães, a única brasileira, até então, a praticar o bilhar. E, Marcelo, como curiosidade, várias pessoas às vezes perguntam, tem diferença entre bilhar e sinuca? Tem? Tem. Tanto é que nessa foto que foi colocada, falando do programa, fala-se em 3 bolas. O bilhar ele é jogado apenas com 3 bolas. A bola vermelha, amarela e a branca. E a disputa não é para encaçapar, é para ver quem consegue, através de uma bola, bater nas outras 2, estejam elas onde estiver. E o snooker, que seria sinuca, é jogada com 13 ou 17 ou 22 bolas. Se for com 13, 6 são vermelhas. Se forem 17, 10 são vermelhas. E se forem 22, 15 são vermelhas. E aí sim, a disputa é quem consegue encaçapar a maioria de bolas a partir da bola branca, que é a bola com que você faz a busca nas outras cores. Sensacional, Maga. Vamos para a área que você mais gosta agora. A gente já falou de transformação em jornalismo, em esporte, e humor, personagens, assim. O que você pesquisou, o que você lembra, Maga? No humor também muito se fala que nada se cria, tudo se copia, né? Mas algumas vezes, Marcelo, as pessoas confundem remake com cópia. O remake nada mais é do que uma reedição em outra época de algo que já foi criado anteriormente. Aí eu posso citar 2 exemplos falando de personagem e programa. Nos anos 1960, para a TV Record, a Nair Belo e o Renato Corte Real fizeram enorme sucesso num programa chamado Grande Show União, com a criação do próprio Renato, que era o casal Santinha e Epitáfio. 30 anos depois, com a autorização do nosso amigo Ricardo Corte Real, grande Ricardinho, a TV Globo apresentou no Zorra Total o mesmo quadro, Santinha e Epitáfio, só que aí com a Nair Belo e o Rogério Cardoso. Não foi uma cópia, foi um remake. Uhum. Da mesma forma, nos anos 1990, nós assistíamos à Escolinha do Professor Raimundo, encabeçada pelo Chico Anísio. E hoje nós vemos o remake da Escolinha do Chico Anísio, da Escolinha do Professor Raimundo, encabeçada pelo Bruno Mazeu, o filho do Chico. Mas falando de personagem, falando em escolinha, eu tive o privilégio de trabalhar com Tom Cavalcante. Trabalhei durante 6 anos com Tom Cavalcante e um dos seus personagens principais é o João Canabrava, que é um bêbado. E muita gente fala, puxa vida, né? O Tom Cavalcante colocou um personagem que é um bêbado. Ali, tal, etc. E eu fiz questão de falar que trabalhei com o Tom, que sou amigo do Tom Cavalcante, para dizer que ele não tinha ciência que, muito antes dele, um outro comediante já tinha feito um bêbado na televisão. O personagem, de 1960, chamava-se Zé Pinguinha. E era interpretado pelo Homem de Melo. Homem de Melo chamava-se Pedro Homem de Melo Fonseca. Ele não tem nada a ver com o Zusa Homem de Melo, que é um
um cara fantástico, ligado à música, né? O nome do Zusa era José Eduardo, não tem parentesco, mas o Homem de Melo, Pedro Homem de Melo Fonseca, era um grande comediante e ele tinha um personagem que era o Zé Pinguinha, que fez muito sucesso em 1960, 61, inclusive na Praça da Alegria, com o seu Manuel de Nóbrega. E eu queria agradecer, inclusive, ao pessoal do portal Terceiro Tempo, ali do Milton Neves, que me cedeu 2 fotos do Zé Pinguinha ali na Praça da Alegria. Ele tinha um bordão, Marcelo, que era muito interessante, que ele conversava com as pessoas, ele não entendia muito o que acontecia, sempre tinha ali mal entendido, algum entrevero, ele olhava para a câmera e falava assim, esse cara para mim, ó, fazia assim um jeito que como se o outro é que estivesse bêbado. Uhum. Então, era comum ali, como eu falei, nessa época, iniciozinho dos anos 60, quando alguém estava discutindo, conversando e tal, e não conseguia entender o que estava acontecendo, o outro falava, esse cara para mim, ó. Né? E esse bordão pegou tanto que o Homem de Melo, que era ator inclusive dramático, um grande ator, comediante, humorista, ele lançou em 1961 uma marchinha de carnaval que o título era Lá em Casa, Todo Mundo, ó. Pra mim, esse cara aí, ó. Comprei uma casa bacana pra passar o meu fim de semana. Tem uma piscina que é uma tentação. Em vez de água é pinga com limão. Maga, então falamos de esporte, de humor, de jornalismo. Vamos para a parte de novelas, séries, que também deve ter muita transformação de coisas que já tinham sido criadas, né? Tem. Eu vou começar com uma novela infantil de 1975, na TV Tupi. O título era fantástico. O Velho, o Menino e o Burro. Essa novela foi escrita pela Carmen Lídia. Essa novela, o nome está dizendo, né? Tinha um menino chamado Peto, que era interpretado pelo Douglas Mazzola, que era amigo de um velhinho, que era o Velho Gui, e ele vivia num mundo de fantasia, o garoto, e ele conversava com um burro chamado Jé. Quem fazia o Velho Gui era o Dionísio Azevedo. A novela fez tanto sucesso que ela teve que dar uma esticadinha, só que o Dionísio já estava comprometido para fazer um outro trabalho, então, de repente, ali no meio da novela, o Velho Gui mudou um pouquinho de cara, ele passou a ter uma carinha diferente, a cara do Sadi Cabral. Nossa! Né? O Velho Gui mudou um pouco ali, mas continuou, e o menino ali, o Douglas Mazzola, era o Peto, ele continuou fazendo a novela. E o Peto, o garoto, ele conversava com a maior tranquilidade com o seu amigo burro, que chamava-se Jé, e cujas falas eram interpretadas pelo grande ator chamado Zé Luiz Pinho. Como é que foi hoje na escola? Aprendeu muita coisa? Aprendi dentro da escola e fora da escola. E eu logo vi que as coisas estavam ficando pretas pro nosso lado. Eu tava adivinhando, O que é? Virou adivinha? Quando eu sinto coceira nas orelhas, pode saber de que tem novidade. Na orelha direita, novidade boa. Na orelha esquerda, pronto, tudo azarado. Novidade ruim. Bela interpretação do burro, hein? Vamos lembrar disso também. Maga, e no caso aí dessa novela, qual seria o paralelo? Qual seria
Onde você viu o paralelo aí? Bom, o menino conversa com um ser que não fala normalmente, Uhum. né? Aí você está vendo que a gente sempre está indo para trás. Então, 1975, a novela O Velho, o Menino e o Burro. Mas já tinha havido antes uma novela que o personagem conversava também com um ser inanimado. Em 1970, também na TV Tupi, a novela Meu Pé de Laranja Lima, né? Com base no romance do autor José Mauro Vasconcelos. Essa novela ela fez tanto sucesso que ela acabou tendo 2 remakes. Em 1981, na TV Bandeirantes, e em 1998, um remake também na TV Bandeirantes. Aí você fala, bom, tá bom, né? 1975, tínhamos ali um garoto que falava com burro. Em 1970, na TV Tupi, tinha um menino que falava com um pé de laranja-lima. Uhum. Mas antes, Marcelo, em 1968, teve um cantor de muito sucesso que falava com um robô. Quem? O Rony Fon. E era um programa... ficou pouco tempo no ar, não ficou 2 meses no ar. Mas em 1968, o Rony Fon teve um programa chamado Rony Fon e o Seu Robô. A direção era do Walter Avancini, né? E ele conversou, assim, na época, não se imaginava que o robô falasse. Imaginava que o robô, o cérebro eletrônico, como se falava na época, produzisse algo escrito, alguma coisa assim, né? Mas esse programa do Rony Fon era um programa em que o Rony pretendia passar mensagens de paz, de amor, para um mundo melhor, e ele passava isso através de uma conversa dele com o robô. Mas, provavelmente, isso foi criado muito em função do sucesso daquela série Perdidos no Espaço, de 1966, que tinha um robô. Então, nós tivemos um menino que falava com alguém que não conversa, que é um burro. Tivemos um menino que falava com outro ser que não fala, que é um pé de laranja-lima. Tivemos um cantor e ator que falava com um computador. Mas quem foi o primeiro a fazer isso, né? Quem foi o primeiro a colocar no ar uma conversa entre um personagem e um outro que normalmente não fala? Isso aconteceu em 1952, na TV Tupi, um programa do qual nós já falamos algumas vezes aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, trazido para a televisão, a obra de Monteiro Lobato, trazido pela televisão pelo Júlio Gouveia e pela Tatiana Belink, apresentava uma boneca que falava, que era Emília, magistralmente interpretada pela Lúcia Lambertini. E ali tinha cenas, por exemplo, da Pedrinho e a Narizinho, que eram 2 primos humanos, conversando com Emília. Emília, que era uma boneca que conversava com uma espiga de milho, que era o Visconde de Sabugosa. Então, nós tínhamos ali cena em que Narizinho está conversando com uma boneca, que é Emília, e com uma espiga de milho, que é o Visconde de Sabugosa. E como se isso não bastasse, tinha um outro ser que falava também, que era um porquinho chamado Rabicó. Uhum. Então, nós tínhamos ali, por exemplo, temos uma foto e temos a Narizinho conversando com a Emília, que era uma boneca, com o Rabicó, que era um porquinho, e com o Pedrinho. Então, você vê que, diria que existe bastante transformação, né? Ô, Maga, deixa eu te perguntar, e você, como autor, você nunca fez ninguém conversar com algum objeto meio estranho, não?
Eu fiz e tem um cara que sempre acompanha a gente, que é o Dema, né? A sua esposa, Maísa, trabalhou com o Dema. Uhum. Não sei se você chegou a trabalhar também Trabalhar com Dema não, mas conheço o Dema como amigo, né? ali na TV Cultura. E quando eu comecei a fazer o infantil Bambalalão na TV Cultura, o Dema era quem dirigia. Eu não lembro bem se, quando eu fiz o que eu vou falar, era ele quem dirigia, mas tinha um personagem que era uma boneca animada, que era a Bamboneca, e eu fiz a Bamboneca fazer algumas entrevistas com seres inanimados. Eu lembro que ela entrevistou um queijo e ela entrevistou um extintor de incêndio. Uia! Né? E era lógico que a resposta era de acordo com a personalidade do queijo e a personalidade ali do extintor de incêndio. E eu me lembro que houve um comentário assim, nossa, como é que um cara pode pensar numa coisa dessa, né? Como se fosse uma coisa original, mas na verdade estava acontecendo uma coisa parecida com o que houve com o Tom Cavalcanti, quando ele cria ali o Canabrava, e ele não sabia da existência do comediante Homem de Melo que tinha criado o Zé Pinguinha. Embora eu tivesse assistido praticamente toda a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo na sua primeira versão, quando eu fui escrever Bambalalão, isso já havia 20 anos que eu tinha visto, né? Então eu nem lembrava, mas deve ter ficado alguma coisa ali em mim que eu acabei criando essa conversa de dois seres inanimados como se fosse alguma coisa original, mas a lei de Lavoisier está aí, é uma transformação. Maga, no começo do programa você falou que ia falar de 5 vertentes, né? A gente falou do jornalismo, do esporte, do humor, da novela / seriado. Falta um. Qual que vai ser? Para a gente terminar o nosso programa de hoje. Olha, eu queria falar de programas que trabalham em prol do próximo. Por exemplo, falar que em 1996 a TV Globo começou com um programa que está no ar até hoje, chamado Criança Esperança, um programa anual, né, que foca na ajuda à criança. Assim como o SBT e a TV Cultura começaram em 1998, um programa que também é anual, mas que até hoje está aí, que é o Teleton, que também tem um fundo de colaboração com o próximo. Mas aí, indo lá para trás, isso já tinha acontecido. Em 1966, aproveitando o sucesso do programa Jovem Guarda, comandado pelo Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, a TV Record produziu um evento que chamou-se Campanha do Agasalho. Foi uma programação de 24 horas, ela começou no sábado, às 16 horas, e ficou no ar até o domingo, às 18 horas, que era quando terminava a Jovem Guarda. E essa campanha, a campanha do agasalho, as pessoas... Eu tinha um posto ali na frente, um posto de recebimento, na frente do Teatro Record, em que as pessoas iam doar os agasalhos. E os agasalhos eram levados para o palco do Teatro Record. E aquilo ficou tomado. Que não existem fotos, mas eu fui com minha tia levar alguns agasalhos. A gente foi de ônibus, porque a gente não tinha carro, né? Mas também na esperança de poder ver algum artista, claro.
E depois a gente voltou e assistiu, já tinha assistido, continua assistindo, e a gente via a pilha crescer, tomando conta do palco. Foi uma coisa sensacional. Mas não foi a única, porque 2 anos antes já tinha havido aí na TV Excelsior também um programa que recebeu o nome de Noite de Vigília. Era um programa que foi criado no final do ano e que a ideia era fazer uma criança sorrir. Aliás, esse era o lema desse programa: faça uma criança sorrir. E a TV Excelsior, esse então é pela primeira vez, 1963, que um programa, uma programação ficou direto 24 horas, porque naquele tempo, nos anos 60, as emissoras encerravam as programações ali por volta de 1h da madrugada, no máximo. Aí a emissora saía do ar e voltava no ar apenas na manhã seguinte, ali por 7 horas, por ali. E a TV Excelsior ficou no ar com uma programação com todo o seu casting, né, de cantores, atores, apresentadores, comediantes, justamente para... não era para brinquedos, era para doação de qualquer coisa que pudesse ser transformada em dinheiro. Essas doações, elas foram transformadas num bazar, e desse bazar, tudo que era vendido era arrecadado em prol das crianças, de uma fundação que havia. Esse programa foi tão marcante, Marcelo, que foi o único programa que, numa única apresentação, recebeu o prêmio Roquete Pinto como o melhor programa da TV brasileira do ano de 1963. Aí eu vi que foi doado um poodle ali para leilão, né? Foi exatamente. E inclusive, tem uma matériazinha, né, dizendo que a atriz Riva Nimitz, que fazia parte do elenco da TV Excelsior, ela pegou e levou o poodle para casa dela, mas só para enquanto ali ninguém manifestasse alguma coisa, e ela ficou muito triste quando alguém manifestou o interesse de ficar com o cãozinho poodle, que foi doado, deu um valor em dinheiro, levou o poodle embora, ela ficou triste, mas esse dinheiro foi revertido em prol das crianças. Sensacional. Então acabaram-se os exemplos, Maga, acabou, agora ponto. Acabou. Porque eu fiquei preocupado quando você falou do tema, eu falei assim, vai que o Maga descobriu algum programa que a gente copiou, quem te viu, quem TV, ele vai denunciar hoje, mas então, até agora nada. Até agora, pelo menos que eu saiba, não sei se somos originais, né? Mas é o que eu falo, às vezes, e isso é comum na TV, cria-se algo numa certa época, sem ter sequer ideia que numa outra época, bem anterior, algo semelhante tenha sido criado. É que não existia o Quem Te Viu, Quem Te Vê, né? É isso. E aí para manter a história, né, ativa na memória das pessoas. Ufa, que medo. Eu fiquei tenso o programa inteiro, você deve ter percebido. Mas tudo bem, olha, na semana que vem eu relaxo mais, a gente se diverte. Nesse eu estava um pouco nervoso, mas passamos no crivo do Magalhães, na pesquisa do Magalhães. A Helena, tá tudo bem com ela? Vi que você já publicou fotos novas, né? Sim, a Helena tá tudo bem, né? Aquela coisa, né? Chora, tal, etc. Acorda o pai, acorda a mãe e tal. Mas aí o avô fica feliz, né? Principalmente porque o avô não está lá, né? O avô fica ali, provocando o dia inteiro. Aí, quando devolve para os pais, o avô dorme tranquilo e os pais ficam ali com aquele olho de noite mal dormida, coitados dos pais. Maga, um prazer enorme fazer mais uma vez um programa aqui ao seu lado, e quinta-feira que vem tem mais. Eu vou pensar naquela das netas da televisão. Acho que ainda não. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Tá? Mas vamos esperar uns 18 anos, né? Que aí ela já está maior. Ou mais.
Ou mais. Ou mais. Um abração, Maga. Tchau, pessoal. Até semana que vem, sábado, tem o Olá Curiosos, hein? Tchau. Tchau, tchau.